Fala galera, está começando o seu podcast, mais um episódio do Corretor em Foco e hoje tenho presença ilustre aqui de Julie. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Demorou, hein? Demorou, mas finalmente deu certo. Foi difícil de ajustar a agenda, eu sei como que é a vida corrida, mas obrigado pela presença, obrigado por ter vindo, uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. Julie, conta um pouquinho aí pra nós do que você faz, né? Porque assim, quando a gente fala corretor, eu sempre costumo trazer bastante corretores aqui, mas você não é bem corretora. Como que você trabalha no mercado imobiliário? Conta um pouquinho do seu processo aí. Eu sou a facilitadora da vida dos corretores, Você que desenvolve o trabalho para o corretor vender. Isso. Bom, eu trabalho há mais de 12 anos no mercado imobiliário, mas com a parte de regularização de imóveis. Na verdade, eu trabalho com burocracia, né? É basicamente isso que eu faço. Uhum. Então, eu trabalho com a regularização. Você gosta de problema na sua vida, né? Eu gosto de problema. Resolver problema. Dias, eu tava conversando com a pessoa, ela falou assim, nossa, mas é ruim, né? Porque a gente não vê uma área assim, certinho. Eu falei, graças a Deus. Se não tinha você. Se tivesse a área redondinha, com tudo pronto, né? Tudo aprovado, né? Exatamente. Então, eu trabalho com a burocracia, né? Envolvendo os imóveis. Tanto imóveis urbanos, rurais, comerciais, e já tenho esse trabalho há mais de 12 anos. Sou formada em Direito, pós-graduada em Direito Imobiliário, Tributário, mas tenho uma empresa, né? Eu não tenho um escritório de advocacia. Uhum. A gente tem uma empresa com uma equipe multidisciplinar, porque envolve outros profissionais na regularização. E trabalho diretamente com corretores de imóveis que estão lá com seus clientes, que não sabem se é posse, se é proprietário, porque até tem a diferença, Fernanda, né? Até a Fernanda que veio aqui, Fernanda Gata é minha amiga, e ela tem mania de falar que ela é especialista em proprietários, né? E aí eu pego o gancho dela e falo, mas é proprietário ou é posseiro? E aí ela brinca comigo, a gente tem essa brincadeira, que é exatamente isso. E, de fato, tem essa diferença que o proprietário é aquele que está com o nome na matrícula e o posseiro é o do contrato de gaveta. Que a maioria das vezes, quando você fala de área, de muita coisa antiga, dificilmente vai estar lá a matrícula conforme a pessoa que é dona mesmo, né? Às vezes vendeu para um, que vendeu para o outro, que herdou do outro. E como que funciona isso para você? Como que você destrincha tudo isso no seu dia a dia? Olha, geralmente vem os clientes, eles aparecem para mim com aquelas caixas de supermercado de plástico, sabe? O papel bem amarelo. Cheio de documentos. E aí eu falo para ele, olha, a gente vai começar agora aqui o nosso quebra-cabeça. E é de fato isso, é quase que um trabalho de detetive, para identificar uma coisa na outra. A única coisa que falta colocar no meu escritório é aquela parede igual de, tipo CSI, que aí você coloca várias figuras e vai juntando uma na outra. O alvo o alvo é a matrícula. Só falta eu colocar isso no meu escritório. Então mas já tem uma meta aí. Isso. Porque é de fato entender todo esse histórico. E o que acontece? Eu sempre falo para os corretores, falo para as pessoas. Existe o que está na matrícula, quando tem matrícula, o que está na vida real, o que está na prefeitura, o que a pessoa tem de documento e a história que envolve. Porque muitas das vezes a história acaba me salvando. Então, porque a pessoa vai contando e aí você vai identificando possibilidades de soluções. Porque a regularização de imóveis, muitas das pessoas acham que é sinônimo de uso capião. E uso capião é o último caminho. Sim. Então, existem diversas possibilidades de você regularizar. De regularizar. Então, da forma mais simples à forma mais extrema, que seria o uso capião, por exemplo. Mas ouvir as histórias que muitas das vezes a gente vai entendendo situações e possibilidades. Entendi. Como que você começou com essa história de regularizar? O que te trouxe essa vontade de regularizar imóveis? A regularização de imóveis me encontrou quando eu tinha 15 anos. Começou bem jovem. Bem jovem. Eu comecei no escritório, era para ficar 15 dias, fiquei 7 anos e meio. E eu lembro até hoje que a primeira coisa que eu fiz no escritório foi organizar documentos para uma uso capião. Então, a regularização me encontrou ali e aí eu nunca mais abandonei. A gente casou e vamos viver felizes para sempre. E hoje, o que você acha que é mais forte na regularização de imóveis? Hoje, o que mais te procuram? É mais para comercial? É mais residencial? É bem equilibrado? Qual que é o nicho que mais acabam me procurando
é residencial, né? Que é o imóvel da vida toda, né? O pai que quer deixar arrumadinho para, na sua ausência, esse imóvel estar regularizado. Mas um foco muito grande que a gente tem no escritório, e até eu consigo levar isso, é mais aquele negócio, né? Existe o que vem ainda e o que eu consigo despertar nas pessoas, que é para os investidores, o imóvel irregular. Porque é aquele negócio, o imóvel irregular ele é problemático, nananana, mas ele vale 30% a menos. Sim. Se ele vale 30% a menos, para quem está vendendo é ruim, mas para quem está comprando é uma oportunidade. Então, na empresa, a gente entrega quase que um conjunto completo para o investidor. Então, às vezes ele vai comprar um imóvel irregular. Eu já tenho profissionais especializados no house flipping, no retrofit. Então, a gente ou reforma para a pessoa morar ou para ela vender e ela fazer negócio com isso. Então, já é uma expertise nossa de levar isso para investidores. Assim como os corretores pegam as oportunidades para levar, né, para os investidores. Para os investidores você é diferente. Levar para os... Você pega o problema para resolver. Exatamente. Eu falo, olha, eu tenho um problema muito bom aqui para você, vamos? E aí a gente me fala um pouquinho assim, quais que são os passos da regularização? Por onde você começa? É só pela história? Tem mais alguma coisa que envolve? Na verdade, a pergunta de milhões tem matrícula? E aí... Primeiro passo é procurar a Julie. Na verdade, assim, ó, quem quer aprender a regularizar... Como que eu regularizo? Primeiro passo. Julie, é igual aquela história, sabe quando vai no Facebook, como fazer uma lasanha? Tem uma mãe? Tem, é isso, regularização, Julie. Aí vocês não precisam de mais nada. Não, mas assim, porque assim, fica muito vago quando se fala, igual, eu trabalho com lançamento, então assim, o pessoal me oferece muita coisa, a área, essas coisas. Será se não compra? Será se não, se o dono da construtora não compra? E a gente avalia alguns casos, leva para o dono da empresa para ele avaliar. Só que assim, você vê que é muito difícil um corretor entender o básico de uma regularização, os processos. Então, até, por exemplo, às vezes tem processos que hoje em dia, tem o Grapoab, por exemplo. Ninguém, às vezes, entende o que é um Grapoab. Quando se falou de Alphaville, nós vendemos, hoje não tem mais, não se aplica mais, mas há uns 5 anos atrás, vendemos um empreendimento em Alphaville, que tinha lá a cobrança do laudêmio. Ninguém sabia o que era isso. É muito obscuro essas questões administrativas, né? Mas que existe na regularização, você encontra muito disso. Então, assim, me dá um misto de tudo que você aplica para o corretor. Então, para o corretor de imóveis, vou dar aqui até vamos fazer um passo a passo? Isso. Primeiro, nunca acredite no que o seu cliente está falando. Porque o que acontece? O corretor, o que trabalha com terceiros, ele vai fazer a captação do imóvel. Aí você concorda que hoje em dia com o Instagram ele vai tirar fotos profissionais, ele vai colocar lá no chat GPT a melhor legenda, nananana. Tá. Mas esse imóvel, ele tem a documentação certa? Porque se você perguntar para minha avó se a casa dela é regularizada, ela vai falar que sim. Uhum. E eu tô te dizendo que não. Mas não é uma má fé da pessoa, entende? É porque para ela tá ok, ela, se tá no papel, se tá escrito. Exato. Então, o primeiro passo, o corretor não deve acreditar no cliente dele. E não é má fé, é falta de conhecimento. Sim. Então, partindo do princípio que ele vai fazer a pergunta pro cliente dele e ele vai falar sim, tem a documentação. Aí ele não vai acreditar. Segundo passo, tem matrícula? Aí, muitas das vezes, não sabe o que é uma matrícula. Confunde com escritura, confunde com contrato de gaveta. Uhum. Mas é a matrícula, que é o que a gente fala, é o RG do imóvel. Sim. Se o nome desse vendedor não estiver na matrícula, nós temos um imóvel irregular. Tá, mas, Julie, aí você aprofundou demais, porque às vezes a pessoa não sabe nem se tem matrícula. Então, pode ser que ele tenha uma transcrição, que até 1963 eram transcrições. Fez qualquer modificação após 1963, virou matrícula. Sim. Perfeito. Então, a gente vai fazer essa pesquisa. Se o cliente falar não tem matrícula, mesmo assim você não vai acreditar e vai fazer uma busca pelo endereço. E se tiver a transcrição, ok. Se tiver a transcrição, a gente já tem uma irregularidade definida que a gente vai ter que fazer uma abertura de matrícula. Uhum. Então, mas é um caminho mais curto? É um caminho mais curto. Muitas das vezes, sim. Uhum. Tá? Porque, como eu vim do direito, eu tenho licença poética para usar uma palavra que é o depende. Entendi. Então, mas em via de regra é isso. Então, você vai pedir a matrícula.
e vai fazer essa pesquisa pelo endereço, caso ele não tenha um número. E aí você começa, de fato, a entender qual é a irregularidade. Não achou uma matrícula, temos um imóvel bem irregular. Achamos uma transcrição, porque às vezes a gente busca a matrícula e vem uma transcrição. A gente sabe que vai ter que fazer essa abertura de matrícula, né? Julie, eu posso vender um imóvel irregular? Sim, muitas pessoas vendem, só que é um imóvel que você vai se depender ainda mais de uma análise de risco, um contrato muito mais bem elaborado e já entender qual é a irregularidade para poder avisar para as partes, né? Para todo mundo ficar na mesma página. Então, eu perguntei desse passo a passo, porque quando a gente fala de corretor, de área, de terreno, de incorporação, é uma coisa muito vaga para o corretor, né? Então, assim, eu quando comecei lá em terceiros também, né, meu sonho era vender uma área. Eu achava que eu ia só ficar milionário. Só que quando você entra na questão de área, para você até chegar no proprietário ou quem está trabalhando com o proprietário, é muito difícil. Então, vamos supor, eu tenho lá um comprador de área. Aí, vou falar com o amigo corretor, né? Que já começa, no mercado já começa a dificuldade. Você imagina só na documentação, que é o que você está falando. Então, vamos supor, chega lá, vou falar com o amigo, mas o amigo não é o corretor, né? É o que está com a propriedade. Tem um amigo do amigo do amigo, então quando você vai ver, você fala assim, eu vou vender uma área por X, vou ganhar 100, 200 mil, e às vezes você não vai ganhar tudo isso, porque tem esse processo de várias pessoas envolvidas, ninguém de fato tem a documentação necessária, então aí acaba, e às vezes nem está documentado, conforme você está falando, trazendo agora para nós, então às vezes nem está documentado tudo isso, mas o corretor fala, não, tem documentação, porque tem uma matrícula, tem alguma coisa ou que às vezes documenta. acreditou até porque ele perguntou e a pessoa falou, tem a documentação. Não, tá completa, é só me passar um e-mail que eu passo a documentação, que é tudo assim, né? Não, tô com a documentação completa, aí quando você vai ver, não é bem isso, né? Não, e também tem um outro fato. O que eu tô falando aqui era de uma casa. Sim. Agora, para uma área, isso é a ponta do iceberg. Porque aí você precisa entender uma infinidade de outras coisas, que é o zoneamento. Exato, zoneamento, se tem se é rio rural, se é perto, CETESB, nananana. Então, assim, tem uma infinidade solo. de situações. Exato. E aí, aqui eu vou dar um pulo do gato, com uma super dica. O corretor de imóveis vai falar, tá, mas isso daí é uma coisa que o engenheiro, o arquiteto, ou até eu mesma, né, com a minha empresa, vou poder atender. Tá, mas você só vai se diferenciar no mercado para trabalhar para incorporadores se você usar a expressão, né, manjar mais do que um corretor simplesmente. Porque é aquele negócio. Incorporação, de fato, é o big money. É interessante, muito interessante, inclusive para um corretor. Exato. Até porque o corretor ele está vendendo aqui a área, ele vai pegar a sua comissão e quando esse empreendimento estiver pronto, inclusive ele vai poder trabalhar, né, essas áreas. Então, e outra coisa, o incorporador que gosta da coisa não é de um prédio só. Exato. Ele é um cliente recorrente. Começar... É o big money. Exato. Mas você só se diferencia se você entregar o mais. O que você está falando é assim, quando você vai falar com a pessoa quando comecei com isso, acho que é 2013 mais ou menos, que eu fui me arriscar com área, eu lembro uma vez que eu fui apresentar uma área, e assim, sabe quando você vai cara e coragem? E eu fui com a cara e a coragem. E quando eu cheguei lá, que abriu aquela documentação toda, né? Abriu aquelas coisas que eu nem imaginava o que era. Eu vi lá, aí ele falou assim, mas essa planilha altimétrica é aclive, é declive? Eu não sabia nem sequer isso, eu não sabia ler. Então, o que você está falando de fato, você ter um conhecimento de documentação, você ter um conhecimento do que você vai apresentar, vai te trazer mais propriedade na negociação, porque senão a pessoa que está interessada não vai nem querer falar com você de fato. Porque aí para o incorporador, a incorporação, elas são várias caixinhas. Sim. É uma infinidade de caixinhas. Se o incorporador tiver essa possibilidade de ter um corretor que entenda da documentação, e aqui eu não estou dizendo que ele vai entregar a coisa regularizada, não. Estou dizendo que ele entenda o básico da situação para poder oferecer para ele. Eu te ofereço porque você pode fazer isso e mastigada, ele já vai estar muito à frente do que muitos corretores e vai performar super bem. Sim. Entendeu? Então, assim, você não quer ganhar bem? Você quer se diferenciar? É isso. Aí, pro corretor que quer trabalhar de fato com incorporação, entender da documentação, aí não é só o básico. Aí tem que ir um pouquinho mais profundo.
Porque aí você não pode, igual você tá falando, você não pode pegar só, chegar à área, ó, tá aqui a área é boa e pronto, né? Não, e o e cara você vai não comprar, faz a imagina proposta. o que os meus clientes... Porque, assim, de público-alvo hoje em dia, né? Eu atendo muitos incorporadores. Você não imagina o que eles recebem. Eles recebem um print do Google Maps, que às vezes É o não que é o tem mais de praxe, é o isso. bairro, não Sim. tem nada. É aquilo, ó, tem uma área aqui pra você. Tipo, perto da onde? Aí tá cheio de mato, você não E sabe se é fica- mato, se é preservação, se... Eu tenho essa área aí. E é isso, eu tenho essa área, um sonho. É. E feche comigo, por favor. É isso aí. E aí, e é aquele negócio, né? E tem que ser 100% no pagamento, nada de Permuta, ninguém aceita permuta, né? Então, E tem que pagar na hora, não pode ser no RI. isso, entendeu? Tem que pagar no Pix. Não existe. isso daí Então, hoje em é dia. exatamente isso, é entender. E aqui mais uma dica, né? É. Pergunte para o seu cliente, é permuta? Aceita permuta? Porque essa é a primeira pergunta que o Hoje, incorporador assim, vai fazer. incorporação, hoje a maioria dos incorporadores não dificilmente vai colocar dinheiro na frente, a não ser que for a área. Exatamente. A não ser que for assim, ó, Às essa... vezes a gente vai ter algumas oportunidades, né? Exato. Que é a menina dos olhos e a pessoa vai aceitar e tudo certo, mas em via de regra, não. Que, assim, se você for ver, às vezes pode não ser nem ter um bom terreno, mas se chegar para o incorporador e falar assim, ó, esse cara aqui é 100% permuta, ele já vai olhar com outros olhos aquela área. Pode estar meio enrolada a documentação. Gente, o 100% permuta para o incorporador é É melhor que eu tudo. te amo. Declaração de amor, né? É melhor do que eu te amo. Aceita 100% permuta, vixe. E a questão da contaminação no solo, como que trata isso? Quando o solo está contaminado, você chegou a pegar um caso desse jeito? Então, a parte do solo é muito específica, né? Aí acaba que eu consigo identificar algumas situações, mas aí já é um outro profissional da minha empresa. E aí, mas você tem tudo isso dentro da empresa? Temos uma equipe multidisciplinar para conseguir atender de fato. E aí é algo assim, é de fato entender o que estava antes, né? Qual era a loja, o que funcionava antes de você vender essa área. E é entender o mínimo. E quando eu digo isso, eu já fiz vários treinamentos, vários cursos para corretores, e eu sempre falava, pergunta para o seu cliente o que ele vai fazer. Eu brinco, mesmo se ele for comprar essa casa para amante, você tem que saber. Porque você não vai poder vender a da esquina. E o pior é que acontece, né? É uma brincadeira que é bem comum, viu? Muito mais comum do que era para ser. Quase deixa de ser uma brincadeira. É verdade. Mas por quê? Porque você vai ter que vender o melhor empreendimento possível. Vou te trazer aqui um exemplo. Eu sempre falava isso, trazer algumas situações que eu via, mas eram coisas assim muito pontuais. Uhum. Até que esse ano veio a faca e o queijo na mão. Aqui em São Paulo, nós temos... Eu digo São Paulo porque eu não sei se isso é fora de São Paulo, aquele Oxo, que se escreve, que se fala Oxo. Oxo, aí uns falam Oxo, cada um usa uma pronúncia. Mercado, vermelho e amarelo. Sei. É isso. A vida toda numa esquina. E aí e eles, em especial, preferem que sejam esquinas. Nananana. Perfeito. Até aí, tudo bem. Um cliente em potencial, que já sabe qual é o produto que ele quer. Uhum. Então você tem que ter em tais medidas, de preferência esquina. Beleza. Aí a vida toda, numa esquina de Guarulhos, foi um posto de gasolina. A vida toda foi um posto de gasolina. Aí complicou, né? A vida toda foi um posto de gasolina. Essa é a mensagem mais importante da situação. Venderam essa área para o mercado. Tudo montado, coisa mais linda. Veio a prefeitura aí, embargou a obra. Aliás, não embargou a obra, né? Ele mandou lacrar e vai demolir. Por quê? Solo contaminado. Para cada tipo de contaminação tem toda uma especificidade. E um tempo também, tempo, enfim. E tem coisa, gente, e aqui, aquele negócio, né? Vou até falar um pouco longe do microfone. Nem tudo é propina. Né? Nem tudo não se dá pra resolve resolver. com uma molhadinha de mão. Não dá pra resolver na prefeitura. Vamos falar assim. É. Vamos usar esse termo, né? Nem tudo dá pra resolver na prefeitura. Nem tudo dá pra resolver na prefeitura. Por quê? Porque tem coisas assim, gente, que não dá. Não dá pra gente construir, né? Tem que entender do solo. Mas é o que eu sempre falo.
Por exemplo, a pessoa quer comprar uma casa. É uma casa. Tô vendo, eu olho, é uma casa. Sim. Mas eu quero fazer um estúdio de tatuagem. Exemplo. Eu preciso ver se cabe uma área comercial ali e ainda pro segmento que eu quero fazer. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir licença na prefeitura, eu não vou conseguir arrumar a contabilidade, eu não vou conseguir nada. E eu acho que muito disso é o trabalho do corretor. Sim. Entender. Mais do que ele vender, simplesmente, o que você quer fazer, o que você pretende fazer com isso. E, às vezes, eu sei que tem muito cliente, e eu sempre tenho essa devolutiva de muitos corretores, mas, Julie, a pessoa não quer me passar matrícula, a pessoa, ela falou que tá tudo certo, e eu tenho que acreditar. Não, você precisa explicar para ela o porquê. Porque, às vezes, vai chegar um cliente em potencial para pagar à vista no Pix, mas se a documentação não estiver redondinha, ou se ele tiver que esperar 20 dias por conta de uma averbação, ele não vai querer esperar. Ele quer as coisas na hora. Ele quer na hora. Exatamente. Ele tem um poder de compra. Mas aí, você tá lá, trabalhou o imóvel, tirou foto, nananã, e não sabe o básico. E a primeira coisa que eles vão perguntar, na verdade, assim, hoje, quando você fala até de incorporador, eles não querem mais saber de foto, essas coisas. A primeira coisa que vai perguntar é isso, como que tá a documentação desse terreno? Exatamente. É a primeira coisa que ele vai perguntar é isso. E aí, depois, se de fato tiver alguma coisa que eles tiverem que avaliar, eles vão até o terreno, até a área, vai fazer todo o processo depois. Mas a primeira coisa é a documentação. Pós-pandemia, as coisas começaram a correr de uma outra forma. Então, se a gente quiser performar, se a gente quiser entregar o nosso diferencial, vai ter que ser além do básico que a gente já entregaria. Então, se você, corretor, entregaria uma excelente área... Sim. Bem informado, com tudo certo. Por mais que tenha os problemas... Eu tenho uma normal, excelente área, tá? Mas pro incorporador, você dizer que é uma excelente área, tanto faz. É tipo oferecer uma casa com 5 quartos e falar que é quarto dos filhos e a pessoa não quer ter filho. Não quer ter filho. filho. Essa mesma sensação pro incorporador. É uma excelente área baseada em quê? Primeira coisa, na excelente área, se começar lá, aceita 40% de permuta, já começa a ficar uma área legal. Geralmente 70-30, né? O 70-30. 40% de permuta, aí beleza, já começa... a área é legal, aí vai documentação, e aí vai entrando outros aspectos para que, de fato, se torne interessante, um negócio bom, porque assim também, hoje, dependendo da área de atuação, até da própria incorporadora, eles não querem perder tempo, né, tipo, gastando regularização, porque depende de prefeitura para prefeitura, tem lugar que é mais fácil, tem lugar que não é, vai depender também da influência da pessoa dentro da prefeitura e vai depender também do conhecimento dela. Então, se você tiver, e muitas pelo menos das coisas no começo, não é nem o gasto financeiro, é o de tempo, né? Porque Exato. tempo para incorporação é preciosíssimo. Porque senão você perde o time, né? Eu enxergo isso. Vamos supor, se você gasta muito tempo, aí você aprova um projeto que, naquela época tá bombando. Daqui a pouco, aquele projeto já ficou velho, já ficou fora de moda, se demora muito para você. Vamos supor, o estúdio está em alta, hoje. Aí você aprova um projeto com estúdio, com não sei o quê. Só que aí demorou 10 anos para você aprovar aquilo ali. Daqui 10 anos, tô dando um exemplo, tá? Daqui 10 anos, né? Aquilo que era novidade, aquilo que era um diferencial, e às vezes existem áreas que demoram 5, 10 anos para serem regularizadas, até porque existe a questão da preservação, aí existe a questão de se vai pro Grapoab, que aí o pessoal se assusta. A própria compensação de árvore, gente, né? Exato. Que aí... Não, e é bem legal esse negócio que você falou do estúdio, é entender também a demanda que requer. Então, se eu tô perto de faculdades, então aqui em São Paulo, capital, né? Tô perto de faculdades e tudo mais. Não adianta eu querer vender apartamento de 120 metros. Exato. Não é esse público-alvo. E aí, às vezes, o corretor vai lá e fala, não, dá para fazer isso. Tá, mas essa região pede... Não vai, porque falo, assim, quem compra esse tipo de produto não quer mais morar aqui. Quem quer morar aqui quer praticidade, né? Quer coisa básica. Fervo, né? Exatamente. Tanto que, assim, se você vê, hoje tá em alto que é até locações por temporada, né? Hoje o que está em alta é isso. Às vezes, ou ele compra um estúdio, ou então uma locação por temporada. É o que está em alta, tipo, se você pega Paulista aqui, o que você mais vê hoje é isso. É pessoas comprando para estúdio. E cada vez menor. Eu falo, os meus clientes estão construindo caixa de sapato.
É porque pra mim, gente, eu moro em casa a vida toda, né? Então, e aí eu a entro gente- nos apartamentos deles e aí eles começam a falar, não, porque aqui coloca a cama, não sei o quê. Eu falo, aqui não cabe um terço das minhas coisas, E socorro. se você entrar num apartamento, então, sem mobília, aí é pior, né? Não, é E aí ficar você fala, imaginando, né? não vai caber a cama. E você acredita que aconteceu isso comigo? O primeiro apartamento que eu comprei, que eu aluguei, eu peguei e falei, cheguei lá com a minha esposa, olhei assim e falei, não vai caber a cama. Não vai caber a cama. E não vai caber o guarda-roupa. Pegamos, medimos para ver se ia caber, porque assim, normalmente no nosso olhar não nossa vai noção de caber, espaço é totalmente porque assim, você diferente. imagina a casa. Então, quer dizer, vai mudando tudo e você tem que se atualizar. E nessa regularização que você trabalhou, esse período que você trabalhou, mudou muito? Burocracia, mudou, tipo assim, é mais rápido, é mais demorado, é mais burocrático de quando você fazia antes, depois, é a mesma coisa? Gente, mudou absurdamente. Por exemplo, em coisas muito simples, eu já fiquei 4 horas dentro da prefeitura para pegar uma certidão de valor venal. E hoje em dia dá para você pegar no site. Certidões, tudo isso. Já fiquei muito tempo na prefeitura para conseguir fazer um protocolo. E hoje em dia a gente consegue fazer online. Então, por exemplo, hoje em dia, o que você custava 10 dias para resolver só para conseguir dar entrada, hoje você resolve online. Acaba sendo muito melhor e acaba tendo uma atuação que realmente pode falar a nível nacional, porque muitas das coisas a gente resolve online. Em contrapartida, muitas das vezes você precisa de um humano, né? Para olhar, para te orientar. E às vezes é difícil esse contato com esse humano. O agendamento, né, acaba atrapalhando. Em questão de leis e impossibilidades, aumentaram muitas coisas. Tem muitas mais facilidades, eu também percebo isso. E em questão de tempo, é bem relativo. Mas, e aí eu falo assim com o maior dos orgulhos, que muitos dos registros de imóveis têm jogado junto comigo. Aham. E eu digo isso por quê? Porque eu tenho vários clientes que estão fazendo transação de imóvel irregular e aí vem aquela nota do registro, que só vai aceitar a próxima averbação se tiver regularizado. E eu vi até esses dias, uma amiga acabou perguntando para mim, nossa, eu vi essa nota de devolução, é isso mesmo? O que era? A pessoa ia ser fiadora de outra e o registro de imóveis falou que tinha que, para conseguir averbar esse contrato de locação, eles queriam que esse imóvel estivesse totalmente regularizado, senão eles não iam aceitar dar esse imóvel como bem. Uhum. Falei, gente, que maravilha. Ela ainda falou assim, nossa, mas que absurdo. Eu falei, não, que maravilha, olha. Realmente, até para você ser fiador, você precisa ter um Tem imóvel imóvel regular. regularizado. Mas, gente, aqui, brincadeiras à parte, que não é tão brincadeira não, viu? Adoro É um mais imóvel sério. irregular. É. Mas, a É parte igual um mecânico, né? Se o carro não quebrar, o que vai fazer? Mas a irregularidade no Brasil é uma coisa absurda. E, assim, são coisas absurdas. Até ontem eu estava assim, fazendo alguma coisa em casa, minha avó estava assistindo a televisão e eu vi um cara que vendeu o terreno para 3, 4 pessoas. Mas é porque a irregularidade é uma coisa absurda aqui, que ela pode até ser utilizada de uma maneira fraudulenta Exato. por conta da irregularidade. Isso daí hoje, assim, eu escuto casos, mas assim, era muito de praxe você pegar 10 anos atrás, você chegar num terreno lá, você não sabia se o terreno de fato era da pessoa ou não, porque falava, esse terreno é meu, ou então o proprietário está comigo, e não tinha nada, às vezes o cara vendia, pegava o sinal, pegava Na região cheque. litorânea é muito comum que fica aqueles caras que não são corretores de imóveis, eles trabalham esse terreno e eles vendem para 2, 3 pessoas. Vende, pega o dinheiro e depois, às vezes as pessoas quando vai dar entrada, quando vai fazer alguma coisa, vem a retomada e aí não tem o que fazer. E o caso mais absurdo que eu peguei na minha vida toda de regularização, porque para mim eu pensei, é melhor falar que não tem nenhum documento. A pessoa comprou um terreno para construir uma casa na parte litorânea de São Paulo. E aí ela me procurou para eu dar uma olhada na documentação para ver se ela caso ela fosse adquirir, como que ela regularizaria. Falei, perfeito, me manda aí o que a pessoa te mandar. Gente, juro por Deus. Eram 3 folhas. A pessoa pegou esse terreno como pagamento de rescisão trabalhista.
A primeira cláusula falava sobre o terreno. A segunda cláusula já era toda a parte trabalhista. Então, de férias, tal coisa, de não sei o quê. Esse era o contrato de Só para gaveta. explicar o pagamento. Isso. Esse era o contrato que a pessoa tinha, o contrato de gaveta. E como que você destrinchou isso? Falei pra ela, não compra, pelo amor de Deus. Porque assim, até pra ser irregular tem um limite. Exato. E quando você pegou algum caso assim que você falou, meu, esse caso aqui, você resolveu. Depois que resolveu, você falou, meu, achei que eu não ia resolver. Você chegou a pegar algum caso assim que você falou? Muitos. Meu, achei que não ia dar certo e deu. O grande problema de você bater no peito que você trabalha com regularização e que você é especialista, e, tipo, eu sou boa nisso, é que cada vez vai piorando o nível das você coisas. Fala, peguei um caso... Mas, assim, a coisa mais complicada que eu já peguei foi um caso que eu peguei o ano passado, que eu já contei até algumas vezes, já contei em curso, assim, que foi a cliente chegou com uma nota de devolução. Ela tentou resolver sozinha e ela travou e ela foi procurar o escritório. E aí ela falou assim, tô aqui com essa nota de devolução, precisa cumprir. Eu falei, não. Dei uma olhada por cima, assim, eu falei, não, acho que dá pra... Eu vou dar mais uma analisada e aí eu te mando a proposta. Ela falou, tudo bem. Aí tinham 4 alíneas. A última, eu li uns 4 dias e eu não entendi o que estava escrito. Aí eu tenho vários grupos de aula, né? Eu acabo fazendo bastante curso para me manter atualizada. E eu ia mandando o trecho dessa nota de devolução para as pessoas. E falava, gente, o que está escrito aqui? Eu não consegui entender. Falei, meu Deus, mas como que eu vou resolver isso, né? E tá dizendo que é para ir na prefeitura de São Paulo, mas o imóvel não é de São Paulo capital, mas por quê? Enfim. Aí eu fui até o registro de imóveis, eu ainda falei, olha, eu tô aqui, vesti minha sandalinha da humildade, eu não entendi o que tá escrito aqui. Aí o cara fez assim, sabia que quem recebesse essa nota de devolução viria aqui. Eu sei que era uma coisa que a prefeitura de São Paulo não tinha o hábito de fazer aquilo que eu precisava fazer para conseguir resolver, por conta de um bendito córrego que existia e ele deixou de existir no meio do caminho, ele foi canalizado e em cima do córrego virou uma comunidade e aí eu precisava comprovar tudo isso para o registro de imóveis. Se eu seguisse exatamente o que estava escrito na nota de devolução, eu demoraria pelo menos uns 5 anos cumprindo um processo administrativo. E aí, né, conversando, entendendo, eu falei, mas tá, e se eu for por esse caminho, acha que dá certo? Aí ele, você sabe fazer retificação? Eu falei, sei. Eu falei, ele falou, então faça uma retificação. Então, foi basicamente isso. Mas para mim foi o pior caso, porque foi um caso assim, que tem coisa que você pega e você fala, cara, isso aqui vai dar trabalho, isso aqui vai ser enrolado. Mas você já sabe o que fazer e como fazer, Mas uma coisa né? que você pega e você não consegue entender, para mim foi o pior caso. E era um caso assim que eu falava, gente, eu não vou conseguir resolver. Porque aí eu fui por outro caminho, só que não parava de vir nota de devolução. Eu falei, cara, isso aqui não vai terminar nunca. E a cliente ficou bem no meu pé na época. Precisava vender essa casa rápido, então precisava regularizar. Mas, assim, foi um caso que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui eu vou enxugar gelo e vou acabar pegando toda essa documentação e devolvendo. Porque às vezes se você não souber como fazer, de fato dá um desespero, né? Porque você não acha uma luz no fim do túnel. Exato. E existe diferença, acho que regularização de imóveis e regularização fundiária, é isso? Isso, qual que é a diferença? REURB a REURB, ela acaba tendo um incentivo da prefeitura, né? A prefeitura de São Paulo, em especial, ela tem trabalhado bastante com isso, né, para regularizar, porque tem lugares que às vezes até foge, né? A gente vive às vezes numa bolha, mesmo a gente do mercado imobiliário, né? Sim. Que para conseguir o pessoal ter água precisa ter um caminhão-pipa, porque como não tem IPTU, não tem nada, é como se aquela área não existisse para a prefeitura, não consegue nenhum relógio de absolutamente nada. Vive totalmente clandestino e não necessariamente porque a pessoa quer viver assim, é porque não tem outro caminho. Alternativa. Exatamente. Não é algo que eu trabalho, né? Mas é uma forma, sim, tem funcionado muito nas prefeituras.
Tem muitos profissionais que são especializados, inclusive tem excelentes profissionais que eu tenho bastante amizade, inclusive o Henrico, que é presidente da comissão, né, de REURB, faz um trabalho excelente, vive disso, né, transborda isso. Às vezes o pessoal vê regularização e acha que é a mesma coisa, né? Ah, era regularizar imóvel, é regularização fundiária, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas acaba sendo, sim, é um tipo de regularização, sim, mas é um outro caminho, é para um outro público, né? Sim, não, com certeza, Sim, não é sim. falando de incorporador e falando da classe média, já é um outro totalmente caminho. diferente. Mas é só para também abranger isso daí que eu achei interessante. Como que você enxerga assim a questão da regularização futuro? O que você enxerga da regularização? É uma coisa que está sendo mais aceita? É uma coisa que está sendo cada vez pior? O que você acha? Olha, eu acredito e espero, né? Aqui já é quase um desejo, que continue existindo imóveis, mas vai sim, porque... Você aumentou do tempo que você estava, você viu uma aceitação melhor? Porque eu via antes o pessoal mais se preocupando. Antigamente não tinha essa preocupação em tirar a escritura, em fazer a coisa certa. E hoje eu já vejo essa aceitação muito grande, até de pessoas que às vezes pegam um uso capião, alguma coisa assim, mas essa preocupação muito mais além do que antes. É o que eu olho por fora, não sei com você. certeza. E eu vou te falar uma coisa que eu acredito que um dos fatos que eu imagino que seja um motivo de mudança, e aí nesse sentido eu vou dizer que pena, é que antigamente a gente fazia grandes negociações no fio do bigode, né? Com um aperto de mão, eu podia acreditar na palavra da pessoa. Hoje em dia, a gente coloca o nome na matrícula e ainda pede uma matrícula atualizada para ver se realmente está... citar o nome... Então, isso se perdeu ao longo do tempo. Então, eu vejo que isso é um dos motivos. Outro motivo que eu vejo é que, hoje em dia, existe mais acessibilidade à informação. Então, as pessoas está chegando para ela essa situação da irregularidade, porque é o que eu disse no começo desse podcast. Muitas pessoas não fazem ideia que o seu imóvel está irregular. E aqui... Às vezes chega o IPTU lá, ele já, não, tá certo, já chega até IPTU na minha casa, estou Exatamente. pagando meu IPTU, né? Exatamente. E aqui eu vou falar algo que é muito sério, e eu falo constantemente no meu Instagram, e eu sempre digo isso. E aqui eu tô falando para pessoa física, não tô falando para pessoa jurídica. Aproveita o almoço de domingo, chega nos seus pais, nos seus avós, e vai dar uma conferida na documentação. Por quê? Primeiro, é muito mais fácil resolver a grande maioria das coisas quando a pessoa está viva para ela assinar. Às vezes, o que muda o jogo de 5 anos para 3 meses é uma assinatura. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é você que vai herdar. E na hora de fazer o inventário, você tem 60 dias para não pagar uma multa. Exato. E se tiver enrolado... Exato. E eu não estou dizendo aqui que vamos trabalhar uma herança de pessoa viva, porque de fato não existe herança de pessoa viva, mas você que vai herdar. Terceiro, saiba onde estão esses documentos. Eu já fiz muitas reuniões com herdeiros que sabiam que tinham um imóvel, mas não faziam ideia aonde estavam os documentos. Mas tem muita questão disso mesmo. E até, sabe por quê? Você me fez até lembrar um caso familiar. Tipo assim, documentação, 5 filhos, uma hora tá com um contrato, precisa do contrato, precisa não sei o quê, vai pro outro. E quando você vai ver, tá na mão de um, tá na mão de outro. Não, mas eu passei, dei pro outro. Quando você vai ver, você não sabe nem onde tá essa documentação, você não sabe com quem tá, o que estão fazendo, se estão fazendo alguma coisa. Então, assim, de fato, é importante, sim, saber onde está, porque isso aí, você me falando agora, me passou um filme na minha cabeça, porque eu já vi isso. É algo muito comum, infelizmente. Exato. E nesse caso eu falo, é muito ruim. Por quê? Porque é coisa que, por conta de uma assinatura, da ausência dessa pessoa, vai demorar 5, 10 anos para resolver. Isso, se você quiser resolver, é rápido, né? Exato. Porque assim, aí envolve várias coisas. Igual nesse caso mesmo que eu tô falando, por exemplo, a família, metade quer regularizar, a outra metade não quer.
Aí existe a questão da compra e venda que você está falando. E o que tem, esses papéis que tem é o quê? É o começo da história. Então, quer dizer, se não tiver de fato tudo certinho, num lugar certo, para você já começar o processo, de fato, isso daí se arrasta por 20 Gente, na hora anos. que morre uma pessoa, e aqui eu posso falar com bastante propriedade, que infelizmente há 45 dias eu perdi o meu tio. Eu acompanhei isso aí na sua rede social. E abriu-se um buraco assim na minha vida e quando você perde uma pessoa, você descobre, você se lembra da maior finitude, né? Começa a ficar muito claro para você sobre isso. Mas, o que acontece? Quando morre uma pessoa, muitas das vezes, dependendo da família, o corpo não esfriou. Sim. Já começa os rolos envolvendo herança e afins. É, e na eu falo maioria isso com das muita vezes, propriedade porque eu lido com herdeiro todos os dias da minha vida, porque eu trabalho com incorporador. Você fala, mas quando que faleceu? Ontem? Hoje, acabou de falecer. Acabei de enterrar, já tô vindo aqui. Aí, quando eles não fazem essa organização da divisão do inventário no próprio velório, eles acabam fazendo depois. Só que aí esse depois já começou uma briga generalizada com quem vai ficar o quê, que não sei o quê. E, gente, muitas das vezes na hora que chega para regularizar, precisa fazer alguma coisa, às vezes uma oportunidade, a família já tá brigada e você assim... Aí não quer assinar. Aí você fala com um, que fala com o outro, aí você não consegue falar com esse outro, porque tem quase que um procurador por ele, tipo, fala com o ciclano que responde por Beltrano. Então... tenta organizar esses documentos e essas situações em vida. Por quê? Porque na ausência das pessoas é muito mais difícil, porque a pessoa está ausente e ela não vai conseguir assinar, e porque muitas das famílias se rompem ao fechar daquele caixão. Exatamente. Na maioria das vezes é isso. E às vezes não é nem muita coisa. E as pessoas às vezes se entregam por besteira. Mas ali acaba de fato... É a história do casal que se separa e na divisão dos bens quer separar os cabides, né? Exato. Você ficar com 10, eu fico com 10. É mais ou menos isso. E muitas das vezes não é pelo dinheiro. É pelo ranço, pela treta, pelo ego. Exato. Então, assim, eu vejo coisas absurdas diariamente. Então, quando eu digo, senta e vê com quem tá, você tá poupando, inclusive, o seu tempo, a sua saúde mental. E o seu dinheiro. E o seu dinheiro. E nessa de muitas vezes, você não faz ideia da quantidade de vezes que eu sempre falo isso, vai olhar o documento, as pessoas verificam que ou não tem nada ou tá tudo certinho e voltam para me agradecer. E outro ponto que também acontece com muita frequência, vai olhar a documentação e fala, cara, a pessoa podia pedir até uma isenção de IPTU, tá pagando esse IPTU aqui que dava para comprar mais remédio, melhorar o convênio e tá pagando IPTU sendo que tem direito da isenção. Por quê? Porque não para olhar a documentação da avó e do vô, do pai e da mãe. Eu sempre falo, vai lá, gente, faça uma visita no domingo e aproveita e olha isso. Por quê? Porque é para você também. E você, na verdade, quando você faz isso, você não tá já imaginando que essa pessoa vai morrer. Você vai simplesmente já se precavendo de um futuro que, assim, é a lei da vida, né? E é o que eu falei, eu perdi o meu tio, é a única certeza que a gente tem. E a gente passa uma vida inteira sem falar sobre isso. E quando chega, você fala, cara... Aí todo mundo quer falar, né? A hora que acontece, todo mundo quer falar sobre, né? Cara, a pandemia veio isso, né? Um monte de gente começou a fazer testamento, organizar tudo, porque lembrou que pode morrer. Olha que louco. É, que veio essa sensação, né? Antes de terminar, que o horário já foi, Juliana, não deu nem tempo de conversar direito com você. Tem que marcar outra data para você vir. Tem muitos assuntos. Você vê? Mas assim, o horário já foi. Eu queria só abordar um assunto, que não é muito regularização, mas eu queria falar disso, que essa semana tá rolando isso, que teve uma alteração, e eu queria até deixar já um recado aí para o corretor. Teve uma alteração hoje no plano da Caixa. Então, a Caixa é 50% para financiamento, mas não é para todos os imóveis usados. É para imóveis que enquadra-se no Minha Casa Minha Vida, da faixa até a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que é o quê? Ali é aquela renda a partir de 4.400. Então, hoje tem um grupo e os corretores começaram a soltar essa informação e nem leu que era só essa faixa e só unidades que eram retomadas, imóveis usados que são enquadrados no Minha Casa Minha Vida. Então, fica a dica para você aí, que assim, ó, imóveis na planta, imóvel novo,
continua a mesma coisa, a mesma cota de financiamento. O que mudou foi a cota de financiamento para imóveis usados, unidades retomadas, que enquadra-se às vezes a renda na Minha Casa Minha Vida, essa faixa de renda foi atingida, mas esse seu cliente pode comprar um imóvel novo, um imóvel na planta, não tem problema nenhum, tá? O desespero de ler sua manchete. Exatamente. Então, só queria abordar esse assunto. E, Julie, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo disposto aqui, tá bom? Eu tenho certeza que nós vamos marcar outro dia. Deixa aí suas redes sociais. Antes de ir, eu trouxe uma lembrancinha pra você. E isso daqui é bem famoso nos podcasts, legal, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, eu que ganhei a lembrança. Você vem como convidado, eu que ganhei a lembrança ainda, hein? Olha que chique, ó. Caneta, ó. É pra assinar bons contratos, hein? Embora tá em Boa. desuso. Esses biscoitinhos aí Olha são sucesso. só. São os biscoitinhos da minha empresa. Maravilha, A Sofia hein? Martins me cobrou num podcast ao vivo. Sério? Que ela é Sofia minha já cliente. teve aqui. E aí, hoje em dia ela é minha Sofia, sócia também. vocês E têm um aí, negócio de incorporação sim, junto, aí né? A primeira incorporação 100% é desenvolvida por mulheres. E aí a gente gravou e eu falando, né, da experiência do cliente, do biscoito. Ela falou, mas peraí, eu sou sua cliente, você nunca me deu biscoito? Nunca deu biscoito. E ela me cobrou. Então, Julia, no deixa as suas podcast. redes sociais, deixa aí seu contato, quem quiser regularizar, quem quiser saber mais, como é que faz para te achar? Bom, em todas as redes, Instagram, LinkedIn, YouTube, é Julie de Matos com 2 T's. Meu nome é curtinho, é isso? Bate Não pronto. tem. Julie também é difícil de achar uma Julie, né? Exato, ela chama Julies, igual- mas Julie não. Exatamente. É igual o Devino. O Devino só tem eu. Exatamente. Você colocar o Devino lá, mas se você ainda também que não está cadastrado como corretor na Direções, ou você que ainda não sabe do mercado imobiliário, quer saber como se tornar um corretor de imóveis, eu vou te treinar, te capacitar, te certificar para você se tornar um corretor de imóveis. Então entra lá em contato no Instagram, Aldevino Super, que eu vou te mostrar como. Entra lá, ou então Corretor em Foco no YouTube, você também fala que você quer mais informação e eu entro em contato com você no direct, tá bom? Então, Julie, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo. Até mais. Tchau, tchau.